neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Não estou só. Não estou só na minha vida, paz. Tenho um amigo que me satisfaz. Não estou só em meio à solidão. Oh, meu Senhor, me estende a sua mão. Se as tempestades me assolarem e amigos me faltarem, eu canto, rio, sim, sempre sim, até chegar à glória, enfim. Pelas colinas ou pelos vales, não estou só, Jesus comigo está. Marta não estava só. Se as tempestades me assolarem e amigos me faltarem, eu canto, rio, sim, sempre sim, até chegar à glória, enfim. Pelas colinas ou pelos vales, Jesus comigo está. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. O grande tropeço foi abolido. Para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui. Parece que Marta ficou só. Por um período, por um pouco de tempo. Jesus não respondeu a sua oração e seu irmão morreu. Mas, por último, ela provou que não estava só, que seu amigo estava com ela. E
para realizar algo que nem mesmo ela esperava: a ressurreição de seu irmão. Ela tinha que fazer alguma coisa porquanto era interessada: tirar a pedra. Ela disse com razão: já cheira mal, porque é já de 4 dias. Você sabe, desenterrar certas coisas, quem está sujeito a pegar uma hepatite e morrer é você, não é? Você quem vai morrer, diz o profeta desta era. E tirar a pedra de um túmulo, onde o defunto já estava há 4 dias, era forte demais. Mas uma coisa nós aprendemos com um acontecimento, uma experiência muito grande na vida do profeta desta era. Um casal tinha uma filha, uma pequena garota, que já estava desenganada de toda a medicina nos Estados Unidos, com leucemia, câncer no sangue, em alto grau. E ela foi levada ao profeta desta era, já prostrada. Ficou com o avô ali por fora, num banco, e o profeta chamou os pais lá dentro. E quando ele mostrou a vida que o homem e a mulher, pais daquela menina, estavam levando, eles começaram a chorar e se arrependeram. Se arrependeram, confessaram que era verdade aquilo. E o certo é que, quando eles saíram lá fora, a menina estava brincando, comendo um sanduíche. O profeta nem teve que orar pela criança. Os pais tiraram a pedra. A pedra estava na vida dos pais. Não era com a criança. Era com os adultos. Jesus disse: tirai a pedra. Aquilo é o que ela podia fazer. O profeta disse que o grande tropeço é o pecado. E ele afirma, mostrando através das Escrituras, que pecado é incredulidade na palavra de Deus. Esse é o grande tropeço e o que impede de fato a vida cristã operar. Agora, o pecado olhado pelo prisma social religioso é uma coisa, mas o pecado à vista de Deus é outra. O homem pode estudar teoricamente e dizer que o pecado é errar o alvo. E não há ninguém mais em pecado do que aquele que erra o alvo em relação à divindade. Dizer que Deus são 3 pessoas. Isso é uma blasfêmia, que na verdade não foi considerada no tempo de Lutero, de Wesley, nas eras passadas, porquanto a lavoura estava crescendo. Mas nesta era é uma blasfêmia. O batismo nos títulos é outra blasfêmia, porque o nome não é usado. E só batiza nos títulos aqueles que pecam, que erram o alvo quanto à divindade. Eles não veem que no Filho habita toda a plenitude da divindade. E que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Eles não podem ver o Pai no Filho. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, diz o seguinte: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. Uma chacina que Pilatos fez, e misturou o sangue daqueles galileus
com seus sacrifícios. Então eles estavam falando aquilo para Jesus, como que revoltados, censurando a Pilatos, quem sabe, e achando aquilo um absurdo. Mas Jesus, respondendo, lhes disse: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Bom, a coisa aqui tudo indica que eles estavam dizendo, aqueles galileus eram tão pecadores que tiveram um fim tão horroroso como tiveram. Mas Jesus disse: vocês estão cuidando que aqueles galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Por terem morte daquela forma? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, agora a coisa virou para eles, todos de igual modo perecereis. E Jesus continua dizendo: e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou? Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém, agora já não é Galileu, é você também. Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus encerrou a todo homem nesta condição, para que ninguém se glorie. Toda a glória de Deus. Agora, ouvintes, Marta tinha que fazer alguma coisa se ela era uma interessada. Ela teria que sentir o mau cheiro. Os pais acertando a vida, a criança com leucemia foi curada sem nem receber a oração. Mas há uma pedra que só Deus pode revolver. Há uma pedra que mestrezinhos estão querendo falar muito sobre ela. Há uma pedra que ninguém pode entendê-la. Você sabe que a pirâmide foi feita com pedras sobre pedras e pedras que nenhum guindaste do mundo pode apanhar e colocar ali. Nenhum homem, nenhum poder, porque não é por força nem por violência, pode fazer e nem explicar a pirâmide, só o profeta de Deus. Porque Deus lhe mostrava as coisas em visões. Foi Enoque pela palavra falada, que num lugar de areia, colocou pedras que de guindaste algum pode levantar, sobre pedras que não cabe nem uma folha de papel entre uma e outra. Com 7 degraus ali dentro, falando da fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, amor fraternal. E quando se sobe o 7º degrau, logo se vê o rei. Ali estava o rei. Ali estava também a pedra de coroa. Mas em São Marcos 16, quando as mulheres, Maria Madalena por excelência, e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo a Jesus, o corpo, não é? Elas queriam ungir a Jesus. Tem muita igreja que está querendo ungir a Jesus. Ao invés de ser ungida por ele, tem que ungí-lo. Ungí-lo com seus espíritos e sujeitar a Deus a seus espíritos, as suas maneiras de crer. Mas a verdade é, meus ouvintes, que elas foram ao sepulcro, bem intencionadas, para ungirem a Jesus. E no caminho elas perguntavam: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Lá, no túmulo de Lázaro, era Marta. E no túmulo de Jesus, quem seria? Isto quer dizer que elas não davam conta. Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? O problema
de Lázaro era com Marta. O problema da menina com leucemia era com seus pais. Mas o problema de Jesus era com Deus, seu Pai. Em São Marcos 16, verso 4, está escrito: e olhando, elas viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. Aí você deveria parar e pensar que, na verdade, você tem que passar por um processo de arrependimento, que o próprio Espírito Santo produz, promove em você e te mostra onde está a pedra, onde está o tropeço. Você não fica pedindo perdão aéreamente. O Espírito Santo é capaz de convencer o mundo do pecado. Ele tem ministério para isso. E para assim que todo mundo fique inexcusável diante de Deus. Mas conduzir o homem ao verdadeiro arrependimento, isto também é só Ele, só Deus pode remover essa pedra. Estamos vivendo numa hora em que só Deus, mais ninguém. Os homens têm provado que quanto mais Deus põe as coisas em suas mãos, mais eles as pervertem. Mas eles constroem para a sua própria destruição. Quanto mais dom Ele dá para a igreja, mais ela cai na aberração. Tudo isso está provado, mas há uma coisa que é só Ele e mais ninguém. E a única coisa que impede é o pecado da incredulidade. E não é a incredulidade dos pagãos, é a incredulidade daqueles que foram chamados. Os discípulos foram chamados. Mas veja em São Marcos 16, verso 14. Finalmente apareceu os 11, estando eles assentados juntamente, unanimemente. E lançou-lhes Jesus em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. 3 testemunhas, Maria Madalena e 2 que iam no caminho do campo. Mas eles não creram. E não crendo, eles estavam com o pecado mãe. Porque fumar, beber, prostituir, fazer o que for, isto são atributos do pecado. Então eles tinham a forma, eles tinham a base para qualquer outra coisa. Eles tinham o pecado mãe, incredulidade na promessa de Jesus. E Jesus lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, o seu pecado. Incredulidade é qualidade de incrédulo. Que qualidade tinha aqueles homens escolhidos? Incrédulos, descrentes, falta de fé, irreligião, ateísmo em relação à ressurreição de Jesus Cristo. Enquanto muitos esperam a ressurreição que não foi prometida, esquecem da que de fato está prometida. Eles não veem a vinda prometida e não vivem por ela, para ficarem crendo numa vinda que não foi prometida, numa ressurreição que não foi prometida, incrédulos e duros de coração, não crendo numa coisa, tem que crer em outra. Eles estavam crendo mais nos próprios judeus, na força, eles estavam com medo, eles estavam unânimes em incredulidade, em dureza de coração. A reunião deles era em incredulidade. O pecado que mais afronta a Deus é o pecado mãe. Agora, quem não tem pecado, quem não tem qualidade de incrédulo, esse é que é o batizado com o Espírito Santo. Eles não se perderam por isto.
Eles ainda receberam um penhor depois, Jesus soprou sobre eles. Depois eles foram batizados com o Espírito Santo e agora não eram mais incrédulos. Jesus não precisava mostrar buraco, feridas para eles. Agora não precisava de mais nada aparecer para eles e dizer: paz seja convosco. Agora ele podia dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Mesmo assim, seriam presos, seriam amarrados, seriam acorrentados. Mas o poder de Deus, o poder que revolve a pedra que ninguém pode revolver, o poder que quando fecha uma porta ninguém pode abrir, o poder que quando quer abrir uma porta ninguém detém, entrava lá na cadeia, soltava as correntes, as cadeias, os cadeados, abria os portões de ferro e soltava. Esse poder é que abrirá as sepulturas. Foi esse poder que abriu e tirou a pedra maior. E lá está o túmulo aberto em Jerusalém, testificando que um dia esse poder destrancará também todos os túmulos. Oh, como é bom crer! Foi grande a dor que Jesus sofreu por causa da incredulidade, por causa do meu pecado. Quão grande a dor que Jesus suportou, sim, por me salvar. Porém, com poder meu pecado lançou no fundo do mar. No mar, nas profundezas. Agora ele o fez para que nós tenhamos uma fé que não seja condicionada aos nossos sentidos. Os sentidos do homem têm sido o seu maior inimigo. O afeto, a memória, o raciocínio, a consciência, a razão, o tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão, o tempo, tem sido o maior inimigo do homem. Mas tirando a incredulidade, o grande tropeço sendo abolido, lá da capital do corpo, que é a alma, a fé controlando esses sentidos, essa fé passa por cima de tudo. É hora de crer no impossível. Temos de ter problemas impossíveis, que você não pode resolver a não ser apanhar uma pedra, cada um, e tentar matar aquela mulher, porque é fariseu e tem pressa de cumprir as Escrituras. Mas é tempo de haver um Deus do impossível. É tempo de Deus curar um câncer. É tempo de Deus curar o coração. É tempo de Deus dizer sim quando o homem disse não. É tempo de dizer não quando o homem diz sim. É tempo do grande poder que remove a pedra maior e que manifesta de fato o Filho de Deus. É tempo de tirar a incredulidade que controla os sentidos. Mesmo através da palavra de Deus, a incredulidade está controlando os sentidos. Mas quando a palavra de Deus é controlada pela fé, é diferente. Eles controlavam a Bíblia através da incredulidade. Eles controlaram a Bíblia dizendo que era em Belém que Jesus tinha que nascer. Mas foi controlado pela incredulidade. Agora isto fala da fé perfeita. E é com isto que Deus está te abençoando agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário. Ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde.
Não deixe de ouvir este programa. Divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Deus é amor. Se fostes comprados, se sois sempre gratos, jamais sereis tristes. Deus é amor. Se fostes errados, por algo enganados, sereis levantados. Deus é amor. Se crerdes em Cristo de coração, a
paz e o gozo vos alcançarão, sempre guiados e bem amparados, guardai-vos unidos, Deus é amor. Se fostes comprados, se sois sempre gratos, jamais sereis tristes, Deus é amor. Se fostes errados, por algo enganados, sereis levantados, Deus é amor. Se crerdes em Cristo de coração, a paz e o gozo vos alcançarão, sempre guiados e bem amparados, guardai-vos unidos, Deus é amor. Deus não será derrotado na vida de nenhum cristão. Ouvintes, ninguém quer ter uma doença. Porém, quando encontra um remédio, o toma. Se está doente, é claro. E se não o toma, é porque não quer sarar. Por que não tomar o remédio, se aquele remédio é indicado contra aquela doença de uma maneira eficaz? Isto é querer ficar doente. Nós temos o remédio de Deus para curar as nossas almas. Esta é a fé no sangue de Jesus Cristo. Ninguém pode dizer que nunca ficará doente, e muito menos dizer que nunca morrerá. Mesmo tomando todos os remédios, com todos os recursos, o homem tem que chegar à morte. Mesmo lançando mão de tudo, o homem tem que morrer para poder viver. Agora, isto é mistério, não resta dúvida. Porém, conhecer os mistérios, como por exemplo dos selos e dos trovões, e todos os mistérios da Bíblia Sagrada, da vida cristã, conhecer intelectualmente, teoricamente, não traz nenhum benefício. Veja isto em 1 Coríntios capítulo 13, e você verá que aquilo que estamos afirmando é verdade. Porque isso se trata da vida vivida. Todo o mistério das Escrituras encerra nisto: Cristo em vós, esperança da glória. Maria sempre é um exemplo. Ela não conhecia nenhum mistério, como uma virgem conceberia. Ela apenas teria que dizer: cumpra em mim segundo a tua palavra. Somente dessa forma Deus não será derrotado na vida do cristão. Na vida dos religiosos,
Deus foi vencido. Isto quer dizer que Jesus Cristo foi expulso da igreja. Quando um homem é expulso de uma nação, é porque ele foi derrotado naquela nação. Mas tem acontecido o caso de muitos voltarem vitoriosos. Você sabe que Jesus foi expulso da era de Laodiceia. Por isso ele está à porta e bate. Isso não é do indivíduo. Pode ser aplicado ao indivíduo. Mas isso é da era em que estamos vivendo. Eis que estou à porta e bato. Isto quer dizer que ele foi expulso, como Davi andou foragido, como um tipo de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo foi levado fora carregando o vitupério. Então, aos olhos humanos, todo o povo de Deus foi derrotado, o próprio Deus foi derrotado. Mas Deus nunca foi derrotado. Com a experiência de Maria, ela tinha sido expulsa sumariamente de toda a sociedade e de toda a ordem religiosa do dia. Mas, no entanto, o que estava acontecendo com ela era Deus sendo glorificado. Ela estava sendo a mulher mais bem-aventurada de então. Mas como eles sempre glorificam a Deus pelo que Deus fez e pelo que Deus fará, e nunca glorifica a Deus pelo que Deus está fazendo, eles não puderam ver aquilo com bons olhos, porque de acordo com a própria lei de Deus, aquilo era mal. Uma moça aparecer grávida antes de se juntar com seu marido. Mas Deus não foi derrotado pela aparência. Deus não foi derrotado pela ordem social. Deus não foi derrotado, seu plano não foi interrompido pela ordem política religiosa. Quando a política tentou matar Deus, ela não pôde fazê-lo. Isso foi simplesmente para que as Escrituras se cumprissem. Raquel chorando, clamando, porque Herodes matou todas as crianças que ele pôde matar de 2 anos para baixo, pensando assim que mataria o mistério da piedade. Mas o homem está sempre olhando pelo prisma natural e por isso persegue a Deus. Agora, para não incorrer nesse perigo, é necessário que tenha o Espírito Santo. Por isso, o diabo tem pegado o sistema pentecostal na esquina e feito com que o sistema pentecostal creia de uma maneira errada na evidência do Espírito Santo. Agora, Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que, isso não passaria de um sino badalando ali. O grande mistério que impede, que não permite Deus ser expulso do homem, é justamente a eleição. Você vê que Davi não pediu para Deus retornar para ele o Espírito Santo. Ele perdeu, na verdade, a alegria da salvação por causa do pecado, mas ele não perdeu o Espírito Santo. Quando orou dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. A razão dele não ter sido derrotado foi justamente esta, porque o Espírito Santo não o deixou. Agora, o que explica isto, o que segura isto na vida é a eleição. O profeta diz, não há nada que possa dizer, esta é a evidência do Espírito Santo, a não ser que seja a vida que você vive. Isso é produzido, isto é um resultado da fé na palavra de Deus. Quando Deus diz que isto é verdade, é correto, então você se descansa naquilo. Quando Deus diz que aquilo é errado,
você então não tem nada com aquilo. Agora, se você deseja falar em línguas, continua o profeta, está perfeitamente correto se você vive uma vida digna para sustentar isto. E se você deseja gritar, ótimo, isto é bom. Eu grito também, fico tão feliz às vezes que dificilmente consigo ficar calçado. Eu pulo até eles saírem dos pés. E isto é maravilhoso, eu creio nisto. E tenho visões e os enfermos curados e mortos ressuscitados. Quando eles estão deitados ali fora e os médicos passam e dizem, estão acabados e não há nada a fazer, deitados ali por algumas horas, e o Espírito Santo desce e mostra uma visão, vai até ali e ressuscita aquela pessoa. Eu já vi surdos, mudos, cegos e aleijados andarem. Aquilo não acontece como evidência absoluta do Espírito Santo, porque isso são atributos. Como o pecado não é fumar, beber, prostituir, etc., mas isso são atributos da incredulidade, atributos do pecado, também estas obras, os dons, não quer dizer o Espírito Santo. Isso são atributos do Espírito Santo. Isto é certo? Agora, como se pode beber, fumar e fazer essas coisas sem ter incredulidade, sem estar em pecado, sem ter o pecado, mãe? Você pergunta, como se pode fazer estas obras de cegos enxergarem, aleijados andarem, sem ter o Espírito Santo? Sim, tem o Espírito Santo para um determinado fim. Somente para aquele fim, somente para os dons. Então não quer dizer que tem o Espírito Santo para uma vida vivida, o que seria de fato o necessário. Davi disse, o meu pecado está diante de mim. Ele tinha pecado, e quem disser que não tem pecado, faz Deus mentiroso. Isso é terrível. É preferível, em último caso, ser mentiroso do que fazer de Deus um mentiroso. Negar sua palavra. Ora, veja que isso não é um conformismo com as coisas, mas isto é encará-las como elas são. O profeta desafia todo cristão que tem o Espírito Santo a responder por isso. E ele diz que você responderá por isto. Você ficará culpado disto quando você diz que é um cristão. Você tem que responder como cristão. Agora você vai ver uma coisa, Deus não será derrotado. Não importa o que aconteça, Ele nunca será derrotado. Ele está na terra, quando a terra está sob domínio do diabo. Agora eu pergunto, Deus está na terra ou não está? Deus está na natureza ou não está? E o mundo está no maligno ou não está? No entanto, Deus está nele. O mundo está no maligno, mas Deus está no mundo. Deus está na natureza, Deus está na terra. A sua carne e o seu sangue, isto é o que o diabo usa para te rodear constantemente, dia e noite. Mas como Satanás está destruindo a terra, como o diabo está acabando com a natureza, como tudo isto está sendo assolado, destruído, acabando tudo, e Deus continua ali, na última folha de capim que existir. Conta-se que houve uma guerra, uma coisa muito feia e horrorosa, e isso não é história, isso é um fato. E depois de tudo queimado, a coisa mais horrível, não restava uma folha sequer. Um soldado encontrou ali debaixo de uma pedra uma pequena florzinha. Estava com vida e ela se tornou uma coisa excepcional no meio daquela catástrofe. Deus estava ali debaixo daquela pedra. Deus ainda estava ali no meio daqueles escrombos. Havia vida ali. Deus está aí. Deus está na sua casa. Ela pode ter sido desmoronada,
Deus está em sua igreja, ela pode estar abalada como for. Nunca a igreja de Deus caiu, nunca a igreja de Deus já era num termo de desprezo, num termo que demonstra falta de temor de Deus. Aquela igreja já era. Não, nunca. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há uma florzinha debaixo de uma pedra. Está aí você. Deus está nesses escrombos. O profeta ia até a margem de um rio e ali ele tinha visto 15 centímetros de neve, gelo. E ele também acendia fogueira ali. Logo na primavera ele chegava ali e via uma florzinha ali. Ele disse: onde você estava? Onde você estava quando isso estava super gelado? Congelado? Quem foi que te deu vida? Onde você estava quando eu pus fogo aqui, fiz uma fogueira aqui em cima? E você ainda permanece com vida, florzinha? Onde você estava? Oh, meus ouvintes, isto será demonstrado justamente na hora da palavra falada. Deus está fazendo justamente isso. Nós temos sido levados na presença de ministrados. Nós estamos diante de um julgamento, mas Jesus disse que não é para preocuparmos, termos cuidado com o que havemos de falar, porque não seremos nós quem falaremos, mas é o Espírito Santo de Deus quem falará em nós, a palavra falada. Isso mostra que é Deus. Deus é que estava respondendo através daquela florzinha debaixo da pedra nos escrombos. Deus estava respondendo ao profeta. Aquela florzinha depois de passar pelo gelo e pelo fogo. É Deus falando através de você. Você é o mistério. Você é a palavra falada. A sua vida é isto. Na sua casa, no seu emprego, na igreja. E se Deus não está nesta igreja, onde é que Ele está? Se Deus não está neste corpo, onde é que Ele está? O profeta disse: me digam onde Ele está e eu correrei para lá. Está no seu grupo? Eu corro para lá. O seu grupo naturalmente me libertará. O seu grupo naturalmente me porá em uma boa posição, porque Ele é amoroso, Ele é Deus na terra, Ele deve ter a palavra falada. Se Deus não está neste grupo, onde Ele está? Ora, se Deus não estava em Cristo, onde é que Ele estava? Se Deus não estava na igreja moribunda, descendo para as arenas, onde é que Ele estava? Você agora foi confortado com isto? Veja a evidência do Espírito Santo no seu coração. É que você crê em tudo. Você crê mesmo até que Ele pode te quebrar e fazer de novo. Você crê mesmo que ainda que seu vaso esteja trincado, Ele pode fazer tudo de novo. Ele pode te dar um novo nascimento, te encher do Espírito Santo e te levar no rapto. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé. Localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações.
Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Senhor, Tu és o grande oleiro, e eu vi o barro em Tuas mãos. Faze de mim um lindo vaso, sem defeitos, santo e são. Tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas Tu podes me usar. Se o meu vaso está trincado, ele pode até quebrar, mas estando em Tuas mãos, Tu me podes renovar. Estando em Tua forma, Estando em Tua forma, estando em Tua mensagem. Ora, tudo isto é para a hora, é para o momento que você está vivendo. Não importa se o motosserra está ali no pé daquele jatobazeiro. Para derrubá-lo, Deus está nele. Deus está na natureza. Não importa se a morte está tentando te levar para a sepultura, Deus está em você. Esse é o mistério da piedade. É Deus na manjedoura, é Deus numa coisa que não merece Deus. Isso é graça. É Deus em mim, é Deus em você. Oh, que o Senhor te ajude agora a tomar esta evidência como poder de Deus na sua vida. Seja curado, seja abençoado, seja batizado com o batismo da fé perfeita, o batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus, o Senhor, chefe bendito.
vida.